Estamos aqui para mais um Feras em Foco, versão 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Para começar, a gente vai explicar um pouquinho o que é o Feras em Foco. É um projeto da Assessoria do Ângulo que tem a intenção de compartilhar boas práticas com todo o sistema. E para isso, nós, assessores, que andamos pelas escolas, pelo Brasil todo, a gente vê alguns projetos, a gente identifica alguma coisa bem diferente, mas alinhado ao nosso material. E convida a escola para vir aqui participar do Feras em Foco. Então, qualquer escola pode participar, desde que você mostre um projeto bacana, inusitado e que conversem com o nosso material. A intenção também é trazer a autoria do material, para que a gente possa discutir junto um olhar da escola, da autoria e da assessoria. Bem, hoje nós estamos aqui com um colégio que veio lá do Espírito Santo, de Vila Velha, chamado Movimento do Saber. E a gente vai falar de um projeto super legal, incrível, da educação infantil. Para isso, nós temos aqui 3 convidadas. Vou começar com a Celinha. A Celinha é autora do material de educação infantil. A Celinha está aqui para nos dar um apoio e o olhar de quem de fato escreveu o material, de fato assim, viveu o material e vive, né, todo dia, esse olhar no projeto. Então, como que isso alinha com o nosso material, como que a gente pode discutir esse tema e também incrementar o projeto. E aí, eu tenho 2 representantes aqui da escola. Eu tenho a Iris é a professora da turma, a Iris vai falar como que foi a vivência e a elaboração do projeto, né? Bom, a Iris é a professora, então é a mão na massa mesmo. Então, como que as crianças reagiram, de onde vem a ideia, por que ela resolveu fazer esse projeto? E também eu estou aqui com a Alessandra. A Alessandra é a coordenadora e que vai falar esse olhar da gestão e dessa visão mais aprofundada de trabalhar com o nosso material, tá bom? Vamos começar? Bom, vamos lá. Eu vou começar já aqui perguntando para a Iris. Iris, por que você teve essa ideia assim, de dar uma diferenciada? Não, explica de onde você tirou a ideia. Do que a gente vai falar? Acho que é mais fácil. Tá. A gente vai. A minha turma é uma turma de pré-alfabetização, né? Então, a gente já chega, as crianças, as famílias já chegam com essa expectativa de alfabetização. E na educação infantil a gente trabalha com habilidades. É que no ângulo a gente chama de nível 4, né? A sua turma. Isso. Tá. Só para ficar todo mundo na mesma O página. infantil 4, isso aí. Isso. E aí a gente precisa trabalhar habilidades. Habilidades tais como a conversa, a concentração, o trabalho em equipe, qual é a importância do universo, quem somos nós no universo. Porque a criança pequena, ela não tem noção de que ela é um corpinho, que existe em uma cidade. A gente vai trabalhando ao longo do material, mas a gente já começa de cara com o universo. Então, quem sou eu nesse universo? E aí, para ambientá-los a isso, surgiu a ideia de fazer o Caça-Estrelas, porque tinha que ter um objetivo, e não um objetivo assim, a gente foi ao espaço, mas fazer o quê? O que tem no espaço? Tirar que a gente faz a cotação de história antes da vivência, para eles conseguirem vivenciar mesmo, ou tentar se adequar àquilo que estava ali na história. E essa contação de histórias, a gente está falando da literatura que acompanha o nível 4, que é esse daí aí na sua mão, do né? nosso paradidático, Isso, aí. isso. E Então, aí, você contou antes a história, isso. e aí, a partir dessa história, que você implementou esse projeto. Isso, a gente tem um momento que é de sentar em roda todos, todo mundo com o livrinho, a leitura compartilhada, porque a gente chama esse período de pré-leitura de leitura pseuda, né? Então, o ler, identificar imagens também é uma forma de leitura. Então, a gente senta e a criança entende que aquele momento é um momento de prestar atenção, de ouvir, fazer aquela leitura compartilhada. E aí a gente lê o livro e passa para a experiência, para a vivência. Tá? E o tema desse livro? É assim, é uma coisa que as crianças já gostam, né? Então, eles já têm essa coisa do astronauta, dos planetas. E aí a gente vai para a sala de aula com uma coisa mais, para não deixar isso tão denso, porque a gente não está falando só de levar para eles as curiosidades desses planetas de uma forma mais leve, porque eu não posso chegar lá e falar assim, olha, Vênus, não sei nem se Vênus é assim, mas no dia eu sabia. É mais gasoso. E o que é gasoso? Porque essa criança ainda não tem esse vocabulário na vivência dela diária. Então, a gente quer, de uma forma mais leve, mais lúdica, utilizando a ludicidade, que isso chegue para ela de uma forma mais
alcançando assim a faixa etária que ela tá, que ela consiga entender. E você achou, então, que esse livro didático, paradidático, infantil, que foi com material, ele foi providencial para esse projeto? Com certeza. E você pode falar um pouquinho como que começa esse livro? É uma viagem, né? Eles são É uma viagem de amigos. verdade, não? A gente vai descobrir depois que é de verdade, mas não é tão assim, que é aquilo É, de trabalhar a imaginação, né? Que eles ficam isso. chocados que é um sonho, que não é de, eles realmente não foram à Lua. São os amigos, a turma tá lá em casa, tá lá no quintal brincando e descobrem que tem um brinquedo que é capaz de levar eles para a Lua. Tem toda a descoberta, eles vão em volta da Lua, a velocidade, tudo muito mágico. E a gente volta para a Terra porque a nave começou a balançar e quando eles voltam o amiguinho acorda. Então era um sonho. Ele sonhou que foi com a turma que ele gostava lá para a Lua. Então eles também tiveram um choque. Ah, ele estava sonhando. Não é? Não foi uma viagem. E aí quando a gente vai para a vivência, aí tem a explicação de por que não foi de fato uma viagem. Não é tão simples ir à Lua. Existe todo um. Super importante isso que você falou, porque assim, sempre colocar a criança assim, incentivar essa imaginação, mas colocar a criança com o pé na realidade, né? Assim, quando eles veem os planetas, eles viam os corpos celestes, né? E eles viam estrelas. Isso, a gente levou eles para um ambiente preparado para receber, né, essa Uhum. aula, então tava um ambiente escurinho, um tema estrelado, friozinho, aconchegante, e depois que a gente fez a leitura, a gente foi conhecer uma nave espacial de verdade pela internet, né, que a NASA tem essa possibilidade de a gente entrar lá no site, e eles verem como é uma espaçonave por dentro, porque o livro, o material didático, vai trabalhar essas particularidades no material didático e no paradidático. Então, a gente explica para eles que não é tão simples, que existe um processo, que não é vou pegar um ônibus e vou para a NASA e vou para a Lua, para eles terem essa noção também de realidade. E aí, eles já estão inseridos naquele ambiente preparado para essa aula. Quando a gente vai para essa vivência, tá, a nave tem botões, os botões servem para isso, tem que ser alguém, não é o astronauta que pilota a nave, tem alguém que preparou antes, foi tudo programado, não é uma coisa que pode ir lá e ficar lá, porque o espaço não é uma coisa que a gente pode só. Você contextualizou a realidade para as crianças. Tá. Isso. Eu achei duas coisas interessantes que me chamou a atenção. Primeiro é você usar o material de literatura para fazer um projeto. Porque às vezes a gente vê, vai visitar uma escola e tem um projeto lá sobre alguma coisa sobre planetas e não usou o nosso material. Uhum. Quando você fala, nossa, mas por que você não engajou o livro que eles vão ler, eles acompanham o material com o seu. Ai, não me toquei. Então, assim, eu achei muito legal você aproveitar alguma coisa que já iria trabalhar, até para você ter essa possibilidade, né, de planejar mais simples. Eu entendo isso. E outra coisa que eu achei bem bacana é que é comum nessa idade os meninos, as crianças, misturarem sonho e realidade, né? Então, às vezes eles vão contar alguma coisa, um sonho, que eles não, de verdade, eles não conseguem dizer se eles estiveram naquele lugar ou não. E às vezes eles perguntam, lembro das minhas filhas pequenas, do nada, eles tomando café da manhã, elas perguntavam, ô mãe, eu tenho cachorro ou não tenho? Não. Ah, porque na verdade sonhou que tinha um cachorro. E quando eles podem olhar que isso na literatura, né, o quanto é comum, mas o quanto também é divertido, isso eu acho que faz todo sentido, né? Sim, assim, é importante falar que eu amo, eu sou apaixonada por literatura no geral. Desde a infância fui em. Como é que fala? Estimulado. Estimulada. Corta isso. Estimulado. Fui Estimulada. estimulada e colocada nesse ambiente desde muito cedo. Então, eu amo trabalhar com sequência e com projeto. Por mim, eu só trabalharia com projeto em sequência. Então, quando eu vi essa oportunidade, é o meu segundo ano com esse material, então, quando eu vi a oportunidade, teve uma troca, né? Uma mudança no material do ano passado para cá. E eu falei assim, tá, a gente já está trabalhando isso aqui, então eu vou facilitar a minha vida e vou pegar o projeto e adequar a esse tema aqui, porque eu já tenho que trabalhar isso aqui com eles. Então eu vou levar eles para essa vivência e depois eu trago para cá de volta para o que eu preciso ser feito. E eu acho que é muito gratificante também a gente ver a criança gostar do que a gente está levando para ele. Porque antes de ser professora, eu fui aluna. Então a gente precisa lembrar do quanto que a gente gostava de ir para a escola, sabe? Porque para a criança participar, ela tem que gostar. E como que eu faço para 14 crianças gostarem de uma coisa que às vezes só um gosta? Aí sempre coloco isso em um ponto assim, sabe? Como que eu vou fazer para alcançar todos? Porque não resolve eu alcançar só uma.
E como é um tema que eles já gostam, eles já têm interesse, a gente só levou mais vivência, mais realidade, para eles entenderem como é que funciona. Então, assim, alguns não sabiam, por exemplo, que era a Terra que se movimentava. Foi uma coisa assim, nossa, mas a gente que se movimenta e é muito rápido, não é rápido. Então, a gente conseguiu, naquele momento da chuva de ideias, ter muita troca, muita harmonia, assim, na conversa. E uma coisa interessante, eles observaram que conforme a nave ia subindo, as coisas ficavam mais Mais distantes, que eles distante. podiam ver de longe, as coisas ficavam pequenininhas. Então, é um olhar, não é? Que é super importante mostrar para a criança. Então, Sim, foi uma também boa é uma, oportunidade, uma né? habilidade que a gente trabalha, as noções de distância, de grandeza. Então, a gente não precisa pegar uma folha de papel e colocar, escreve para mim o que é alto e o que é baixo, porque naquele momento ele já está vivenciando, ele está ouvindo aquela história. Então, no livro fica bem nítido que eles vão se afastando e os personagens vão vendo, olha como que está longe, as nuvens. E eu acho, eu acredito de verdade que assim funciona mais com relação ao aprendizado deles. Exatamente. E até porque nesse material tudo que está, ele é intencional. Então, essa história, ela foi criada exatamente para que a criança pudesse ter a noção de como é a Terra vista de longe, não é? Desses corpos celestes, das distâncias, porque é muito mais salutar para a criança aprender de uma forma contextualizada do que a gente fazer exercícios alto, baixo, perto e longe, porque isso não mostra para a criança como é a realidade nesse contexto. Eu gostei desse seu projeto. E, Alessandra, me fala uma coisa, como é que é ter na equipe uma professora tão criativa e você... Como que a escola abre as portas para projetos? Como é que vocês olham isso no colégio? Lá na escola é uma cultura a gente trabalhar com projetos. É. É cultural da escola, nós somos inspirados a trabalhar com projetos, a trabalhar com didática. Então, assim, ter uma professora igual a Iris é fantástico, porque é uma fábrica de ideias. De verdade, é uma fábrica de ideias. E tem horas que a gente tem que falar assim, calma. Depois vai falar que você tem professora favorita, hein? Não, todas, assim, de verdade, falando da equipe no geral, todas as professoras lá têm muitos bons projetos. É uma equipe bem coesa, é uma equipe que engaja mesmo, né? A gente joga as ideias, eles vão lá, buscam, trazem devolutivas pra gente e a gente corre atrás de material para fazer acontecer. Então, a Iris está no nível 4. Isso. Então, os outros níveis, as crianças também são estimuladas Também são nessa estimuladas. forma de trabalhar, de olhar para o Isso. material. Exatamente. Então, eu até vi um projeto de vocês, dos municípios, a parte rural e a parte da cidade propriamente dita. E eu achei super interessante, por quê? Porque nesse nível, no nível 4, nós trabalhamos com o município. Então, existe toda uma espiralidade em termos de currículo, que a criança não aprende tudo de uma vez, ela aprende a cada aproximação. Então, eu gostei muito, porque esse trabalho com o município que vai ser feito aí também tem essa continuidade no infantil, no terceiro ano. No terceiro ano, exatamente. Tá ótimo. Iris, me fala dos meninos, dos alunos. Falo meninos, parece que esqueci. Meninas também. Alunos. Meninas também. O que você percebe quando você trabalha com esses projetos, com essas vivências? Porque você colocou a sala no escuro, nem todas as crianças se dão bem no escuro. E o que você percebe que você consegue agregar, que você consegue mudar nessa criança para além do nome dos planetas? O que mais você percebe? Para além, entender a situação. Porque a gente sempre tem um momento de leitura, é uma coisa habitual na nossa turma, na nossa escola, né? Então, aquele momento é um momento específico. Tem um momento de estudar, um momento de brincar, um momento de conversar. Esse momento é um momento que a gente vai ler, a gente vai fazer uso do material didático, do livro. Esse é um momento para a gente parar, relaxar. Então, a gente canta uma musiquinha, tá inserido na rotina, então eles já sabem. Terça e quinta é dia de biblioteca. Então, nesses dias, eles já sabem que é o dia que a gente vai para a biblioteca. Na biblioteca, a gente faz silêncio. Bom, pelo menos na minha época, ficava uma tia lá, silêncio, silêncio, silêncio. E para eles criar neles também o hábito
da leitura. Porque a gente entende que certas vivências somente a escola pode oferecer para as crianças. Porque nem todo pai, nem toda mãe, nem toda família tem a disponibilidade de ficar ali o dia todo incentivando. Tem muita criança que fica com terceiro. Então, a escola precisa cumprir esse papel, suprir esse papel de levar esse caminho, a criança por esse caminho de enxergar a literatura, para que ela cresça, se torne um ser humano que vai ser um ser humano argumentativo, um ser humano que pensa, um ser humano que não aceita as coisas assim, isso aqui vai ser isso aqui. Porque a literatura é esse caminho, da gente crescer e se tornar seres humanos questionáveis, não aceitar tudo que vem, ter opinião, ter uma autoestima, uma segurança. É a construção de todo o acervo, não é? De conhecimentos que o ser humano precisa ter ao longo da sua vida. Porque eu sempre gosto de falar sobre isso, e porque nesse material a gente coloca tantos temas diferentes, que às vezes até falo, são temas adultos, não é? Na realidade, não existe tema adulto ou não, porque muitas vezes o aluno ele é capaz de decodificar, mas ele não entende aquilo que ele está lendo. Por quê? Porque ele não tem um acervo de conhecimentos que o habilite a entender aquele tema sobre o qual ele está lendo. Então, nós, na educação infantil, nós procuramos ter assim muitos temas diferentes, porque desde a mais tenra idade a criança precisa construir esse acervo de conhecimentos que vão habilitar essa criança a ter conhecimentos de fundo para ela poder entender aquilo que ela lê. Então, bem aproveitado. E Celinha, eu acho legal, assim, queria ouvir de você. Às vezes a gente vai visitar escolas, ou que ainda não tem educação infantil do ângulo, ou que ainda não estão tão alinhadas, elas falam assim, eu não quero comprar cadernos para educação infantil porque a gente trabalha com projetos. Bobagem? Ou não é isso mesmo? Dá para fazer os dois juntos? Como que é isso? Assim, não existe a possibilidade de só trabalharmos com projetos. Por quê? Porque, além desses projetos específicos, você tem uma série de outras atividades na educação infantil, no ensino fundamental, que precisam e que demandam um tipo de currículo que é próprio da escola, que é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, das diferentes áreas. Embora um projeto possa concentrar diferentes disciplinas, nós não conseguimos incluir num único projeto, ou em 3 ou em 4 projetos, tudo aquilo que a gente precisa trabalhar, entendeu? Claro que esses cadernos com os quais vocês trabalham a cada bimestre, eles são grandes projetos, mas envolvem diferentes aproximações com a alfabetização, com a matemática, mas de uma forma que não é especificamente só matemática, só alfabetização. Então, projetos, eles são super importantes, às vezes são projetos da própria escola como um todo, e projetos que nós temos dentro do próprio material, como o projeto do município. Porém, escolas que só trabalham com projetos, elas ficam episódicas, entendeu? Então, elas não se aprofundam em nenhum tipo de tema. É importante que se porque a aprofunde. criança, ela precisa de ter uma rotina, né? Então, ela precisa da vivência, mas ela precisa entender que a gente está ali na escola não é só para brincar, que a brincadeira tem um propósito, tem um objetivo. A gente não foi à Lua só para ir à Lua, só porque a tia Iris queria fazer um passeio com vocês. Tem um objetivo, então o material, ele complementa essa vivência, né? Fala do projeto agora. Aí estava eu em casa... E aí eu pensei assim, porque o material sugere que a gente faça a construção da nave. Só que aí acaba aí. E aí eu pensei assim, se não acabasse aí, se a gente fosse além. E aí, como é uma turma de pré-alfabetização, eu precisava realizar essa sondagem, porque as crianças chegam em níveis diferentes. E aí eu falei assim, eu tenho que falar, deixa do material. Agora, mostra no seu material como que você fez. Aí aqui eu comprei essas lanterninhas, e aí fiz esse material. E aí falei com eles assim, que a gente ia caçar estrelas, né? Que a turma foi ao espaço, viajou à Lua e a gente ia caçar estrelas. Só que as estrelas tinham segredos, tinham mistérios. E a gente tinha que codificar o que era isso. E aí tinha essa estrela aqui e tinha essa comum, porque o objetivo era eles concentrarem ali e caçarem essas estrelinhas. E aí, quando ligava a lanterna, esse material faz parte do material dele, fica na sala o ano todo, eles descobriam que tinham letrinhas aqui. Só que aí, qual letra, qual o som que essa letra faz?
tinha um objetivo, tinha um... Vira para a câmera, não sei se deu para ver, porque Ah. a gente conseguiu ver. E aí aqui tem a letrinha, né? E aí qual é o som que essa letra Só o faz? som você perguntava o nome Que dela. começa, se tem alguém na turma que tem esse nome E no... você perguntava o nome da letra? Sim, o Porque nome da é letra. super importante perguntar o Sim, nome da letra, porque no nome da letra tem um dos sons possíveis que ela faz. isso aí. Quais as possibilidades? E aí a gente usou esses cards para poder diferenciar o que está lá no universo, porque não é só falar que tem o Sol, que tem a Lua, as curiosidades, tudo pensado assim de uma forma que eles consigam entender o que a gente está falando. Então aqui, a Lua tem 8 fases, porque no Nossa! futuro... No futuro, eles vão ter contato com isso aqui lá na aula de Claro. ciências. Sim. Então, eles já sabem que são 8. E eles vão descobrir lá quais são as 8. Então, a gente coloquei os planetas, né? E algumas outras curiosidades. Algumas outras coisas que tem por lá. Asteroides, cometas, para eles terem esse conhecimento prévio. E você falava o nome desses corpos celestes, Isso. ou eles já sabiam? Eles não sabiam. Alguns já sabiam. Tá. Então, a maioria dos planetas, porque assim, Marte é um planeta que a maioria já conhece, porque tem alguns desenhos. Então, Marte já fiz assim, quem acha que qual é o planeta mais conhecido? E aí a maioria falou Terra. Falei, tá, mas depois Sim. da Terra, quem é que tem? Então, um falou Marte, e a gente vai falar dele depois na E entrevista. você contou que o Sol é uma estrela? Sim, eles ficaram assim, como Nossa, assim? mas a estrela, porque a gente mostra a estrela como uma forma estereotipada, não é? Então é importante que a criança veja que a estrela, ela é um desenho, esse desenho é uma representação, porque elas não são assim. Sim. As pontas que a gente vê são as luminosidades, não é? E por isso que eles acham que o Sol não é uma estrela, porque a gente sempre vê o Sol como Redondão, uma esfera, algo redondo, E né? tem muito conhecimento prévio de que as estrelas estão à noite, então vem a sensação de frio. E quando a gente fala que o Sol é uma estrela, mas o Sol faz calor. E aí a gente discorre sobre isso para eles entenderem que, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que no futuro eles vão entender melhor como que funciona esse É processo. porque ninguém aprende tudo de uma vez, aprende a cada aproximação. Então, agora, eles adquiriram algum conhecimento. E a cada vez que eles se aproximarem disso, eles vão reconstruindo isso que eles aprenderam. Não é? Porque se eles fossem aprender e nunca mais voltassem a isso, eles ficariam com muitas, como se fossem ilhas, não é? No cérebro que não fizesse conexão. Não faz sentido Quando agora. a criança, ela aprende, ela volta de novo, quando ela for olhar de novo esse mesmo tema, ela vai fazer relações. E aí é um aprendizado significativo, né? Aí eu acho importante também o que você fez de colocar o nome certo. Porque às vezes a gente vai colocando nomes esquisitos e depois o reaprender, às vezes é mais difícil a gente tirar da cabeça da criança algumas coisas que a gente colocou lá, do que de fato ela, quando aprende no nome certo, dentro da idade, não precisa complicar para além do que ela vai ser capaz de entender. E outra coisa que eu acho que é fundamental nesse tipo de projeto que você trabalhou é exatamente a criança poder ter essa interdisciplinaridade que ao longo do caminhar pedagógico a gente vai engavetando, cada gavetinha com seu conhecimento, né? A educação infantil ela é livre para isso. Eu acho que ela é estimulada a você ter essa visão global, holística da aprendizagem. E isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que você já está falando de ciências, com língua portuguesa, com matemática, né? Puxa, isso está diluído na educação infantil e que bom que você pôde usar tudo isso no projeto. Sim, Foi uma coisa bem criativa, eu achei, porque ela aproveitou o tema do livro e aí ela introduziu também a parte das letras, não é? Ela introduziu a ciência, a parte científica, a parte da imaginação, não é? E a matemática, o perto, longe, todas as distâncias, geografia, mapa, porque eles vão vendo que o mapa nada mais é do que olhar de longe alguma coisa que está lá desenhada, não é? Mas muito bem pensado, gostei disso. Vou falar com a Alessandra, olha que está quietinha. Alessandra, e como é que é preparar a escola para esses projetos que ela falou que, por exemplo, apaga a luz, muda de sala, como que é isso? Também, como que é preparar a escola para que o trabalho dela seja bem feito? Durante o nosso planejamento, as nossas reuniões semanais,
A professora traz a ideia, a gente discute, aí eu já vou atrás da viabilidade, aí preparar o ambiente, já reservar a sala, aí já busca material, aí já deixa tudo pronto, e pego todo o material que a professora nos oferece, a gente já deixa disponível aquilo que ela precisa também, a gente já busca, corre atrás, leva. Eu acho que a um gente tem trabalho que em equipe. entender e ficar bem claro de que um trabalho de excelência na sala de aula antecede um trabalho de excelência da gestão, da coordenação, da direção, da disponibilidade e de valorizar o trabalho que essa professora vai fazer. E eu vou falar isso como professora de ciências e biologia que fui durante muitos anos. Às vezes eu chegava para aula prática de peixes e não tinha peixes na escola. Não foi que eu esqueci de avisar, esqueceram de comprar. Então é um pouco disso. A aula pode ser muito bem planejada, pensada, mas se não tiver apoio da gestão, se a gente não caminhar juntos, morre no meio, né? É E uma verdade. coisa que eu achei interessante que você falou, Alessandra, né? O quanto eu vou referendar o que a Mari falou, mas assim, discutir, fazer reuniões com os professores, discutir como vai ser esse caminho do bimestre, não é? Porque quando a gente não discute, a gente não sabe, a gente fica como num túnel escuro, você não sabe aonde você vai chegar. E quando a gestão apoia todos esses projetos, não é? Inclusive a gente pode lapidar de uma forma melhor, não é? Às vezes tem uma ótima ideia e às vezes ela é inviável. E sendo viável, como é que nós vamos organizar isso? E quando você, achei super interessante você, vou reservar a sala, porque o gestor ele tem que ter uma organização para que ninguém queira usar no mesmo dia a mesma sala. E se isso não for planejado, não existe escola que consiga gerir todos esses tipos de projeto. Parabéns. Obrigada. Iris, a gente tem uma máxima em educação, e a gente usa isso muito no ângulo, de que quanto mais leitura, quanto mais desenvolvimento da leitura de fruição, mais vai desenvolver a criatividade, a autonomia, a autocrítica. Enfim, a literatura é base para que a gente possa desenvolver outras habilidades. Na verdade, ela é essencial. Como é que você percebe isso com os seus alunos tão pequenos? Olha, eu confesso que a turma desse ano foi um trabalhozinho de formiguinha, que eles chegaram mais agitados. Mas assim, imediatamente assim de resposta rápida, foi com certeza o momento da leitura se tornou muito mais prazeroso para eles. Eu gosto muito, então é um momento que para mim é muito bom. Para mim, como professora, é muito prazeroso levar esse momento para eles. Então já é uma coisa que eu faço com muito mais coração aberto, assim. Então, a gente tem hoje o momento da roda, é um momento que eles entendem que é hora de sentar, é hora de se concentrar. E a gente tem agora, inclusive, o momento que eles podem escolher os livros que eles querem folhear. Porque eles já entenderam que ler o livro não é sobre ler letrinhas, não é só sobre ler o encontro dessas letrinhas, é sobre ler essas figuras e entender o que está acontecendo, interpretar o que está ali. Então, a gente tem hoje na turma uma turma que gosta de ler. Então, eu comecei com os contos clássicos, né? A gente tem os Três Porquinhos, eu amo os Três Porquinhos, porque dá pra gente trabalhar tanta coisa ali, os números básicos, os tipos de moradia. E é um conto muito imaginário, E a gente tem porque esse livro no no Infantil Infantil 2. 2. Eu tenho uma filhinha que ano passado ela usou esse, e até hoje acho que é a história favorita dela, os Três Porquinhos. Você sabe, vou até fazer um parênteses aqui, que muitos professores, eles nos questionam porque a gente coloca a casa do porquinho, do terceiro porquinho, que é uma casa de pedra. E muitos dizem assim, mas é de tijolo. E a gente primeiro colocou de pedra porque, na realidade, é uma história, ela não é um conto clássico dos clássicos, mas é uma história que surgiu na Inglaterra. E, na época, então, por volta de 1800, 1900, como final de 1800, lá não se usava tijolo, não se tinha tijolo. Tínhamos pedras. E as casas eram construídas com pedras. E, por ser também mais fácil para as crianças, na hora de montar a casinha no material, usar papel com a cor da pedra para montar a casa, você entendeu? Então, fica assim já uma justificativa, até se seus professores fizerem essa questão, porque não é de tijolo, porque no início realmente ela era de pedra. Sim, e aproxima a criança também, porque aqui, né, no Brinquedo Gigante, são 5 amigos que estão brincando em casa. Então, quem não tem amigo? Quem não brinca com os amigos?
Quem nunca parou para brincar de imaginar alguma coisa? Então, aproxima a criança da realidade que ela tem. Isso mesmo. E, Alessandra, eu quero te perguntar uma coisa, que acho que é uma demanda bem forte que a gente tem. No nível 4, alguns pais entendem que a criança tem que ser alfabetizada, tem que sair lendo, escrevendo, tem que ser um processo mais intenso. E aí dão de cara com uma professora criativa que põe todo mundo no escuro para ver a luzinha numa estrelinha de papel. Como é que você lida com isso? Você tem essa demanda de pais que falam, puxa, mas já não está na hora de virar a chave? Ou é tranquilão lá na sua escola? Então, assim, alguns pais, eles chegam muito afoitos, né? Eu quero meu filho lendo, ele vai sair lendo, ele vai sair escrevendo. E a gente chama, nós lá na escola temos uma cultura de ter muito proximidade com a família. Uhum. Então a gente chama para uma conversa, para uma reunião e logo a gente já explica o que vai acontecer durante o ano, o que se esperar durante o ano. Então quando eles saem assim da primeira reunião, do primeiro encontro, a gente já quebra esse paradigma. Perfeito. A gente já traz eles mais para a realidade, a gente já apresenta os projetos que vão ser desenvolvidos, então eles já vão cientes de tudo que vai acontecer durante o ano. Então, assim, eles entram mais na realidade escolar, daquilo que realmente acontece na educação infantil. E eles têm a materialização disso quando eles veem o resultado dos projetos. Quando eles veem as crianças perguntando, instigando, contando, falando, mãe, nós viajamos ao espaço. Porque, assim, os feedbacks da aula do espaço, da ida ao espaço, foram, assim, maravilhosos. Os pais falaram, nossa, mas essa experiência foi riquíssima. O meu filho, a minha filha, eles amaram. Nossa, foi maravilhoso. Então, assim, acaba que quebra, eles veem a materialização dessa quebra que a gente proporciona na primeira reunião. E vejo o quanto isso é importante, por quê? Porque é na educação infantil que a gente tem que apaixonar a criança pelo conhecimento. E se a gente focar só na alfabetização, só no traçado das letras, a criança faz, mas ela cria um desalento imenso. Enquanto que quando você traz esse tipo de projeto, de atividade, você apaixona a criança e os pais juntos, não é? Porque eles vão vendo essa paixão que a criança desenvolve e a curiosidade, tudo isso é muito importante. Na educação infantil, a grande meta realmente é aproximar essa criança do conhecimento e dessa curiosidade, dessa vontade de aprender. E o tempo inteiro a gente faz isso, mas eles aprendem. Porque eu não foco só, nós não vamos focar só no traçado da letra, só no aprendizado dos sons ou das escritas, etc. A criança vai aprendendo tudo isso dentro desse contexto. E da forma como vocês fazem é muito interessante, porque vocês explicam para os pais, e os pais não desenvolvem essa ansiedade, porque os pais que não conhecem o projeto da escola, eles ficam ansiosos, porque eles não são especialistas e eles querem que alguém explique para eles o que vai acontecer. Se nós não explicamos, eles vão se basear naquilo que os não especialistas ou pais que frequentam outras escolas vão falar e vão achar que aquilo que está acontecendo com o filho não é o melhor. Parabéns. Eu achei também bem bacana isso de trazer um pouco do conhecimento da escola, porque a escola tem que se impor como escola mesmo. E quando a gente pensa, às vezes, em algumas atitudes, às vezes os pais parecem que estão sentados na carteira escolar, parece que a gente vai fazer o planejamento ou vai pensar numa atividade, o que a mãe do fulano vai dizer, o que a dona do WhatsApp vai falar, e isso não é legal, a gente tem que retomar isso, né? O espaço é um espaço da escola. E aí eu queria a outra ponta disso, que a gente vê também muitas escolas queixosas ou na dúvida, ou até às vezes muito perdidas, com alunos atípicos. Como que vocês lidam com isso? Na turma de vocês também tem? Deve ter, né? Todo mundo tem, é claro. E ainda bem, eu acho que é isso mesmo. Mas como que a gente lida? E o que você percebe assim, com esses meninos? Nesse projeto? Então, Nesse projeto, como que eles a gente participaram? tem uma história muito bonita, né? Eu tenho 2 alunos dentro do Aspectro. E, assim, um desses alunos demorou um pouco para eu conseguir fazer essa conexão, porque não é comum, né? Uhum. E aí, nessa aula, era um assunto que ele dominava muito bem. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu criar uma relação professor-aluno. A partir desse dia, ele começou a me ver como professora. E aí, eu até brinco com ele que nesse dia a gente virou amigo.
E aí, nessa aula, ele falou bastante, porque ele tinha muito conhecimento, ele tinha mais conhecimento técnico do que eu. Então, eu perguntava e ele já sabia. Então, assim, foi um prazer de aula, ele estava muito envolvido. Esse módulo inteiro foi muito, muito prazeroso para ele, dava para ver ele fazendo as atividades. E depois dessa aula, ele passou a participar muito, muito mais nas aulas. Fazer a atividade, porque a dificuldade é fazer aquela criança sentar e se sentir confortável, porque não é só sentar e fazer um material, é entender o que está ali. Então, a partir desse momento, a gente criou esse elo e eu fiquei assim, muito feliz, porque eu não esperava, né? Não sabia que esse era um assunto que ele tinha interesse. Se eu soubesse, acho que eu tinha dado aula até antes. Foi muito, muito, muito legal. E, assim, é o livro favorito dele, ele fala, ele sempre que a gente vai ler a leitura onde eles podem escolher, ele sempre volta para esse livro, sempre pega. E eu deixei um banner na sala com os planetas e tudo mais. Ele sempre vai lá mostrar para os amigos o que é aquilo ali. Então, assim, foi muito, muito bacana. Muito. Eu queria que você explicasse um pouco mais como que você usou aqueles cards. Então, eu levei um cartaz, porque no livro a gente faz uma viagem e ele só vem à Lua. Isso. Mas tem um monte de gente ali. Tem a Terra, que somos nós, e tem os outros planetas. E aí o objetivo principal era fazer com que ele entendessem assim, os nomes, porque eles não sabem, assim, a maioria não sabia quem era Saturno, quem era Urano, quem era Júpiter. Então, com os cards eu consegui explicar a diferença de cada um, o que cada um faz, onde cada um tá. Quanto mais pertinho do Sol, mais rápido, mais Você quente. mostrou alguma coisa? Sim, tinha um mapa com o sistema solar, o Sol lá. E aí a gente fez também, porque essa aula me durou uma semana. A gente viu só um recorte, mas assim, a gente fez na sala, eu levei recortes de TNT, e aí a gente fez os 8... Órbitas. Isso. Eu não era boa aluna em ciência. Coloquei o Sol lá e aí entreguei para eles esses cards, para eles posicionarem lá onde que cada um ficava, porque a gente já tinha tido a aula anterior. E eles tinham esse mapa, modelo para eles poderem colocar. Tá? E ali colocando de acordo já com as curiosidades, porque na aula a gente foi posicionando já. Esse aqui é o quinto, a Terra é o quarto. Então, no próprio livro a gente faz uma contagem regressiva, a gente vai a essa noção matemática dos números, e aí esse material ajudou com isso. E esse material também ficou exposto na sala, para a gente fazer as atividades futuras. Preparei atividades para além do material didático, porque os pais têm acesso, né? Então, eles veem o vídeo. Mas o que foi feito? Porque o pai gosta de ver a folha, o que a criança fez ali, o que foi concretizado. Então, a gente fez uma atividade voltada para isso daqui. Eles puderam escrever os nomes dos planetas e fazer um desenho, registro, de acordo com o que eles viam e registrar lá. Escreveram o nome também dos personagens. Isso. Tá. E eles fizeram a relação das letras. Quantas estrelas tinham? Eu levei 3 alfabetos. Você levou vários alfabetos. Porque eu tenho 14, então bastante. E aí eles fizeram a relação do nome dos personagens com a letra que eles pegavam também? Isso. E tem um personagem que a gente tem, um aluno na sala, que é o Davi. Então, a gente tem o Davi na história e tem o Davi na sala. A gente o tempo todo faz essa conexão de quem tem algum colega na turma que tem essa letra, tem algum colega que rima, tem algum colega que conhece algum nome assim parecido, porque às vezes tem um pai, uma avó. Tinha alguma Lola? Não, A Lola é mas gatinha. tinha uma cachorra Lola. Tem uma cachorra Lola. A voz era uma gatinha Lola, Isso. Né? E a contagem regressiva tem no livro. Tem. Porque na hora que eles vão partir, eles começam. Isso. 10, 9, 8. E eu vi a criançada contando. Isso, a gente fez a contagem, foi muito... É porque ele é um recorte, né? Mas a gente fez tudo que tinha. Bom. E, Alessandra, eu quero saber, assim, também uma coisa mais prática. Como que vocês preparam para esse projeto? Que ela ficou uma semana trabalhando com isso. Como que é o planejamento? Na hora de planejar, como que vocês já pensam nisso para depois não ficar correndo com a apostila e fazer uma coisa bem feita e outra mais ou menos? Como que você, na prática, assim, se você pudesse falar para outras gestoras, que know-how é esse? Como é que vocês trabalham? No nosso processo de planejamento, né, no nosso modelo de planejamento, eles são semanais. Então, a gente já trabalha o semanário dia por dia no planejamento. Então, a gente já coloca a página do livro que vai ser trabalhada, igual no caso da Iris, o projeto, os dias que ela ia precisar estar fora de sala de aula com os alunos e os horários. Então, tudo já vem escrito, pré-definido, organizado, porque, assim, não tem só educação infantil na escola, nós temos
outras turmas, nós vamos até o Fundamental 2. Então, se a gente não se organizar, não dá para trabalhar todos os projetos, não dá para tocar todas as aulas, porque esse material ele é muito rico. Então, a gente aproveita muito do material lá dentro da escola. A gente puxa bastante dos nossos projetos de dentro do material. A gente gosta de fazer esse link, é muito importante para nós. Então, quando a gente faz o planejamento, nosso planejamento semanal, a professora já coloca, eu preciso, já tem no espaçozinho, tais materiais, aí eu já preciso de tais e tais dias de auditório, eu vou usar a página tal do livro, atividade de folha, então já vem muito organizado. Nós fazemos esse planejamento de forma bem organizada. Vocês são uma ótima gestora. E deixa eu fazer uma pergunta. Você já pensou em outros projetos usando esse caderno? Ai, número. Você viu no final, assim, esse lar que é o nosso Brasil? Eu acho que ele faria uma boa conexão com olhando a terra, onde está o Brasil, porque isso tem no próprio caderno, não é? E toda a vida dos animais, toda essa flora e fauna que nós temos. Acho que dá um bom projeto. A gente fez o de geolocalização, então a gente trabalhou o Eu no Mundo. Primeiro eles desenharam eles e a gente foi trabalhar o nome da rua. Então eu passei um trabalho para casa, para as famílias pesquisarem e fazendo essa pesquisa. Qual é o nome da rua e trazer o nome, o CEP e o número da casa. Porque o livro também vai trabalhar essas noções depois. Isso, com a bolas, né? Isso. Que começa com a rua, depois a cidade, até chegar no planeta. E né? aí a gente registrou, conseguiu fazer esse registro no caderno. E aí a gente trabalhou o último capítulo, o último módulo, casou muito pertinho com a descoberta do Brasil, aquele mês passado. Então a gente conseguiu aproveitar aí essa deixa. Você quer mostrar aí no caderno? Posso? Esse aqui. Então, para casa. Último módulo que é daí, já passou. Aqui, a gente está aqui, ó. A gente trabalha. Primeiro a gente fala do município, o município onde eles moram. Que é o projeto todo do Infantil 4, que tem o projeto do município. Em cada caderno tem uma página dedicada, não é? Que a gente está trabalhando a identidade, né? Que é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver. E aí a gente tem o dia do aniversário, a gente fez essa pesquisa na sala, então a gente ligou a TV e fizemos a pesquisa no Google, para eles entenderem como é que funciona esse mecanismo de pesquisa. E aí aqui, quando a gente fez essa atividade aqui, e fizemos a atividade no caderno. Aqui a gente criou uma colagem para representar as coisas sobre o município, porque a gente fez a pesquisa e a gente teve um passeio no ano passado, que a gente visitou uma casa de memória lá do nosso município. Então, eles estavam todos com isso muito fresquinho na cabeça. E a página seguinte, que é o início do outro módulo, né? Isso. Que é volta de novo, mostra... Aí a gente vai trabalhar a individualidade. A casa, a rua, que existe todo. A partir da música. Isso aí. Você vê que ele começou com a terra. Abre a página anterior. Deixa eu pegar o microfone e passar aqui para a Célia. A página anterior, ó. Eles viram lá de longe, né, a terra, e aí ó, vão localizar o Brasil e toda a fauna, toda a flora. Aqui, então, né? Começar do macro para a gente trazer para esse universo mais particular, né? A gente não pode falar micro, né, Brasil todo. De lá, vem para o micro, depois eles vão para lá de Isso, novo. E na aula eu especifiquei, falei com eles, agora a gente já aprendeu que existe um espaço, não existe a Casa das Estrelas, agora a gente vai aprender sobre a nossa casa. Então, como é que funciona a nossa casa? Todo mundo aqui mora numa casa ou num apartamento. E essa casa fica onde? Então, a gente trabalhou a música. Ela tá mais aqui na frente, eu acredito. Aqui, ó. Que é hora bola. Né? Isso. Aí a gente preparei um cartaz com eles, com essas palavras-chave, para eles conseguirem identificar a questão da localização. Que não era assim, uma rua e depois já é uma casa e depois já é um bairro. Existe todo um movimento circular. Existem todas as ruas que vão formar um bairro, que vai formar a cidade, que aí vai virar o nosso país, que depois vai virar o universo. Uma curiosidade minha. Quando você falou das estrelas, alguma criança, ou é praxe na escola, falar que quando alguém morre vira estrelinha? Não, ninguém falou. Que bom. Que bom, ninguém falou. Porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, meu cachorrinho morreu, virou uma estrelinha, meu avô morreu, virou uma estrelinha. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi muito. Então é muito importante mostrar para a criança que ninguém vira estrelinha. A estrelinha é um corpo celeste que está lá.
Sim. Bom, gente, eu ficaria aqui horas falando da educação infantil, do descobrimento da educação básica, escutando a Iris, que é apaixonante, mesmo. ver como ela também gosta do que faz, isso é fundamental. Mas a gente precisa ir encerrando. Então, para a gente fechar, eu vou fazer 3 provocações aqui, uma para cada uma, e ir já encerrando o programa, tá bom? Bom, Iris, vou começar com você. Primeiro, eu quero dar parabéns pelo seu desenvolvimento, pelo seu projeto, pela forma que você lida com tudo isso. A gente vê que você sabe do que você está falando, fazendo, você tem a parte técnica e tem amor, né? E eu queria que Paixão. você... O amor é impressionante. E eu queria que você deixasse aqui um recado para as suas colegas professoras da educação infantil de todo o sistema. Ai, eu acho que assim, tem hora que bate desespero, né? A gente precisa entregar essas crianças no final do ano com o mínimo de conhecimento básico. Mas a gente tem um material que é muito rico. Se a gente seguir ele, a gente já vai muito longe. E ouvir, eu acho que ouvir as necessidades da turma e respeitar as particularidades e levar em conta o coletivo, que eu acho que é o mais difícil. Mas assim, se eu não tivesse feito esse projeto, eu não teria alcançado o meu aluno, que eu precisava alcançar. Eu nem sabia como ia fazer isso. Então, assim, entender que a sala de aula, eu sempre falo isso na verdade, né? A sala de aula, ela pertence ao aluno. A gente está ali só para facilitar. Então, o que a gente puder fazer para deixar esse aluno confortável e leve, para que esse processo não seja um processo difícil, porque ele daqui a pouco não vai ser só juntar letrinha, são noções de ortografia, tanta outra coisa que vai precisar e demandar mais esse conhecimento. Então, quanto a gente puder suavizar e deixar mais leve, melhor. Gente, eu não falei que ela é boa. E aí eu quero ver agora a Alessandra. Que dica você daria para outras coordenadoras, outros gestores que às vezes não corre? Porque eu acho assim, ninguém vai fazer nada errado porque quer. A gente não escolheu ser educador para pisar na bola. Às vezes a gente erra fazendo e todo mundo acontece, mas a gente também está sofrendo uma pressão muito grande pelo tempo, a correria, os modismos na educação que acabam entrando pelo portão quando a gente já vê está sentado ali na carteira. E a equipe gestora ela é responsável por esse equilíbrio. E eu vejo que acontece na escola de vocês, muito bacana. O que você faz lá de diferente? Primeiro de tudo, ouvir o professor. E, além do ouvir, atender as demandas e necessidades do seu professor. Organizar os pensamentos do professor. Fazer a ligação com a direção da escola é muito importante, extremamente importante. E, assim, estimule o seu professor, porque ele sempre pode muito mais. Professor, na minha concepção, é uma fábrica de ideias. E estimule. Faça formações, mas formações significativas que façam ele subir de nível, porque aquilo que nós temos dentro da gente é bom, é muito bom, mas a gente pode sempre muito mais. Bacana, né, Eu Celina? tô encantada. Encantadíssima. Então você aproveita e eu quero que você fale a sua percepção. E eu não sou autora, mas eu ficaria muito orgulhosa vendo tudo isso no meu material. Aliás, eu já fico mesmo. E eu queria ouvir de você, Célia, como é que Olha, é na prática isso? Realmente, eu estava pensando aqui, um projeto, não é? Sobre um livro, e o quanto esse projeto, nesse programa, rendeu de ideias e mostrou o quanto uma escola organizada, com bom gestor, com professores que possam realizar suas ideias, mas de uma forma bem orientada, o quanto isso faz a diferença dentro de uma escola. E eu fico muito feliz porque vocês interpretaram o material, vocês usaram de uma forma brilhante, criativa e extrapolaram até as ideias dos autores. Parabéns, eu estou encantada mesmo. Bom, gente, trabalhar com material anglo é isso. A gente precisa fundamentar a educação infantil na ludicidade. Senão, como a Iris disse, a gente não atinge os alunos. Mas se a gente também não tiver uma intencionalidade pedagógica, as coisas se perdem. E aí o que a gente quer? Indivíduos criativos, leitores, com pensamento crítico, com autoproteção, autoavaliação e humanos, a gente perde em tudo isso. Então,
contem com os assessores pedagógicos, visitem o manual do professor, tá tudo lá bonitinho. Visitem, leiam. Leiam. Estudem. Leiam, estudem, tirem dúvidas, conversem com a equipe, use a sua coordenação para que possa te orientar a fazer um bom trabalho. O material Anglo, ele é muito rico. Ele tem vários suportes, você tem o caderno da família, você tem material do professor, tem as fichas, tem músicas, tem o plural com mais conteúdos. Usem tudo isso, eles foram feitos para que você possa brilhar, assim como as estrelas da Íris. Muito obrigada a vocês duas que vieram lá do Espírito Santo, pegaram um trânsito horroroso em São Paulo, mas tudo bem que isso faz parte da vivência. Muito obrigada por estarem aqui no dia letivo, né? Eu acho que é muito importante isso. Parabéns para vocês, para o colégio, que vocês continuem brilhando. Quero agradecer muito a Maria Célia, que está sempre disposta a ajudar, parceirona, a gente pede, ela vem. Foi uma honra, Gui. Muito bem, vou bater palma porque eu fico muito orgulhosa. Muito obrigada a Jaqueline e ao Leandro, que são os assessores que perceberam isso. Na verdade, o Leandro viu, falou, Mária, aqui tem um Feras em Foco. E aí teve uma transição, passou para a Jaqueline, que também reforçou isso. Então, eu quero agradecer esses dois colegas. E você aí na sua escola, tem um projeto bacana? Mostra para o seu assessor, converse com eles. Quem sabe você não vai estar aqui na próxima entrevista. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.